pessoal, tudo bem com vocês? Sim, eu voltei! Depois de um longo e tenebroso hiato, voltei a fazer vídeos por aqui. Por quanto tempo eu não sei ainda, vamos ver quanto vai durar essa empolgação. Eu vim compartilhar com vocês hoje minha experiência de leitura do livro Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Em 1949, Lúcio Cardoso foi o primeiro autor a assumir publicamente sua homossexualidade. Crônica da Casa Assassinada foi publicada em 1959, fazendo um grande rebuliço no mercado editorial nacional. Esse era para ser o primeiro livro de uma trilogia, o segundo se chama O Viajante e o terceiro só tem 20 páginas escritas. O autor não conseguiu terminar a trilogia. Esse é um livro em que a linha do tempo é toda fragmentada, cabe ao leitor colocar os acontecimentos em ordem cronológica. Logo no primeiro capítulo, a gente começa com o Diário do André, conclusão. Sim, vamos ver Diário de André 1, 2, bem mais pra frente no livro. Então, a princípio, a leitura ela causa um pouco de desconforto, principalmente porque demora para o leitor conhecer os personagens, se ambientar e conseguir colocar os fatos em ordem cronológica e juntando os pedacinhos desse quebra-cabeça. Logo no primeiro capítulo a gente já tem uma informação bombástica. Nina está no seu leito de morte e seu filho André vai se despedir dela e ficamos sabendo que os dois têm um relacionamento incestuoso. A história se passa na cidade de Vila Velha, que fica no interior de Minas Gerais. O que antigamente era uma grande fazenda de café de poderosos da região, hoje em dia é apenas uma chácara com uma casa decadente. A família Menezes ainda se acha muito importante, por isso eles mantêm um certo distanciamento das outras pessoas que moram na mesma cidade. Eles mantêm todas as portas e janelas fechadas para que ninguém olhe e saiba o que está acontecendo ali dentro. Então vocês imaginem uma casa decadente, uma família decadente e todas as portas fechadas. Pensa num ambiente lúgubre, uma atmosfera abafada. Outro diferencial nesse livro é que temos vários personagens contando essa história. São 56 capítulos com 10 personagens diferentes narrando em narrativas diferentes. Temos diários, temos cartas e temos depoimentos. Tudo que é falado sobre eles é falado sobre um ponto de vista de uma outra pessoa. Então você quebra um pouco essa narrativa patriarcal, principalmente de famílias muito abastadas. Você tem, por exemplo, o farmacêutico, você tem o médico, você tem o padre. São diversas vozes masculinas, mas que não são as protagonistas. Então, às vezes, cria um clima de fofoca. Sabe, cidade pequena do interior que adora contar uma fofoca da desgraça da família abastada. Pois é, típico bafão familiar. Alguns dos temas trazidos pelo autor, além do incesto, é hipocrisia religiosa, traição, uma fobia de tudo que não é norma, daquilo que é diferente. A gente pode fazer uma metáfora da Nina como sendo a modernidade que chega nessa casa, porque ali a gente tem 3 irmãos. Temos o Timóteo, que é o irmão que fica enclausurado. Às vezes você acha que por vontade própria, às vezes você acha que não é por vontade própria que ele está ali. Mas enfim, ele é a vergonha da família e ele vai tramar uma vingança com a Nina contra essa família. Por quê? Porque a Nina, moça da capital do Rio de Janeiro, ela foi enganada pelo Valdo, que quando a conhece, diz que ele é de uma família muito importante do interior de Minas Gerais e que a ela nunca faltará nada quando fossem morar na chácara. Mas quando a Nina chega na chácara, logo de cara ela já percebe a decadência. O outro irmão é o Demétrio, ele é o irmão mais velho, patriarca da família, responsável por todos os negócios. Ele é casado com uma mulher que se chama Ana, uma mulher que vive meio às sombras, que parece não ter muita opinião própria, mas aos poucos a gente conhece ela dentro da história e Ana é uma personagem muito boa. Bom, o título dessa obra diz muito sobre ela. Crônica da Casa Assassinada. Bom, a casa é a protagonista do livro e sim, ela foi assassinada. Outro momento importante desse livro é a morte de um personagem. Assim que esse personagem morre, ele desencadeia uma série de acontecimentos. Como, por exemplo, Nina volta para Rio de Janeiro, fica longe da casa da chácara.
Isso também não é spoiler. Timóteo é um personagem muito interessante que eu gostaria de ter visto mais. Ele é um homem que gosta de usar as roupas que era da mãe, principalmente suas joias e vestidos. Então ele se recolhe e ele passa anos trancado no quarto. Quase ninguém o vê. Ele nunca sai dali. Mas Timóteo planeja uma vingança com Nina, como eu falei anteriormente. E essa vingança, meus amigos, é o ápice do livro. Outro ponto que merece destaque são as descrições do autor sobre esta casa. Cada vez que ele faz isso, eu tinha vontade de chegar perto de uma janela e abrir para deixar o ar entrar, a luminosidade. Pois é uma sensação claustrofóbica, principalmente quando uma personagem fica doente e aí nós temos a descrição da decomposição do seu corpo em vida. E afinal, essa decomposição do corpo da personagem em vida é apenas uma metáfora para tudo que acontece em volta dela. Ela é como um espelho para toda a família e para casa. Esse é um livro que vai mostrar o amor sob uma ótica doentia, ciúmes e posse. Não, esse não é um livro perfeito. Algumas perguntas ficam sem respostas ao final da leitura, mesmo depois de você pesquisar alguns textos de apoio. Bom, falei, espero que eu tenha feito algum sentido. Se eu não fiz sentido, me desculpa. Estou sem prática de gravar novas resenhas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixem de ler Crônica da Casa Assassinada, esse monumento da nossa literatura nacional.